porque os dons, eles estão facultados a qualquer crente. Eita glória. Toda a Bíblia é importante, mas hoje o tema, ele ajuda você e eu a encontrarmos o nosso lugar e aquilo que Deus nos chamou dentro do reino, dentro da igreja, dentro da comunhão com os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre ministérios, vamos falar sobre dons e vamos falar sobre operações. Eu sei que você já deve ter ouvido bastante falar sobre os ministérios, um foi chamado para fazer algo, outro foi chamado para outro, nós vamos falar sobre tudo. Você também já ouviu falar bastante sobre os dons, né, os dons do Espírito Santo, mas nem sempre nós ouvimos um ensino que inclui operações. Eu mesmo, com 20 e tantos anos de crente, fui aprender há pouco tempo a explicação real aqui sobre operações também. E para começar, pastor Sebastião, eu quero ler aqui 1 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler 3 versículos. Nós vou começar no verso 4. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, 5 e 6. Olha só o que diz. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 5. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E no 6, e a diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Pastor Sebastião, que palavra linda. Nós estamos hoje com essa iniciativa de falar um pouquinho sobre dons espirituais, sobre ministérios do Senhor e sobre operações de Deus. Então, é muito importante frisarmos, observarmos, entendermos que quando você leu acerca dos dons, falou do Espírito Santo, né? Falou que verso 4. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo. Quer dizer, são dons espirituais, são dons do Espírito Santo. E quando disse a diversidade de ministérios, mas o chamou Deus de Senhor, mas o Senhor é o mesmo. Coisa linda. Porque acerca de ministérios tem que ser observado o principal ministério de Deus, que opera tudo em todos. Usa cada um para fazer. O senhorio, né? Senhorio é observado o senhorio, que é o Senhor que coordena o ministério, ele que dá, ele que tira. Quando você lê o verso 6, e há diversidade de operações, mas Deus é o mesmo, quer dizer, Deus ele opera como Deus, fazendo o que homem não faz, o que ninguém faz, só Deus que faz. Porque só Deus faz maravilhas, né, Só pastor? Deus faz maravilhas, Eita, faz glória. grandes maravilhas. Então é muito bonito nós observarmos isso, né? E partindo desse pressuposto aí, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas Deus é o mesmo. Nós precisamos considerar a autoridade do Espírito Santo acerca dos dons, a autoridade do Senhor acerca do ministério e a autoridade de Deus acerca das operações. São 3 coisas bastante distintas, bastante diferentes. Os dons, eles foram dados para a igreja, administrado pelo Espírito Santo à igreja, para demonstrar, para aproveitar a qualquer crente. A qualquer crente. Porque os dons, eles estão facultados a qualquer crente. Eita glória. Ele pode batizar com o Espírito Santo um mudo. E o mudo falar em línguas estranhas. Eita glória. E o mudo profetizar. Porque quem está usando a boca do mudo para falar é o Espírito Santo.